Olá, meu nome é Vinícius, sou coordenador da Iniciação Cristã de Adultos aqui da paróquia e hoje nós daremos continuidade à nossa catequese quaresmal. E hoje nós falaremos sobre o jejum. Primeiro, é importante compreendermos o que é de fato o jejum. Ele se trata de uma prática, uma penitência que a Igreja nos convida a exercitar durante a quaresma, onde nós nos privamos e abrimos mão de algo que nos é prazeroso, algo que de certa forma é satisfatório. O Catecismo da Igreja Católica define da seguinte forma, no parágrafo 1434: a penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. As Escrituras e os padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros, ao lado da purificação radical, operada pelo batismo ou pelo martírio. Citam como meio de obter o perdão dos pecados os esforços compreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade, que cobre uma multidão de pecados. A conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição, por causa da justiça. Tomar sua cruz cada dia e seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Podemos ver o jejum na Sagrada Escritura em diversos momentos, mas dentre os mais marcantes está a própria realidade em que nós vivemos hoje, dentro da Quaresma, onde o Espírito conduz o Cristo para o deserto e ali onde ele jejua por 40 dias e 40 noites. No livro do Êxodo, onde Moisés jejua antes de receber as tábuas da lei, e também Elias, que jejua antes de se encontrar com o Senhor no Monte Horebe, como diz no livro de Reis. E o próprio Cristo vem ao nosso encontro e nos ensina como realizarmos essa prática. Ele diz assim no livro de São Mateus, capítulo 6, versículo 16: quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido, para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai, que vê no lugar oculto, o há de recompensar. Dessa forma, o Senhor nos alerta para jejuarmos de forma que não demonstremos aos demais, ao nosso próximo, que estamos realizando essa prática, mostrando um semblante cansado ou um semblante triste, até de certa forma abatido. Muito pelo contrário, ele nos convida a revestir-vos de sua força e demonstrar aos outros que estamos nele, com ele e para ele. Afinal, como prática de penitência e como nos ensinou o Catecismo, todas essas nossas ações levam à nossa purificação e à purificação dos nossos irmãos e irmãs. Mas a grande pergunta é, por que nós devemos jejuar? Bom, o jejum, ele torna o nosso coração contrito, aumenta o nosso amor para com Deus, assim evitando o pecado e tudo o que pode nos levar a ele. Com o jejum e com a oração, nós abrimos espaços para Deus e que Ele cuide de nós, para que Ele venha até nós e nos sacie da verdadeira fome que nós temos dele. Ele se faz presente entre nós, Ele se dá como alimento, como bebida, como Ele já se apresentou ao longo da nossa história. Então, quando jejuamos, pedimos a Ele que Ele seja o nosso alimento, Ele seja o nosso sustento. Como diz nos evangelhos que ouvimos recentemente, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas quando devemos jejuar? Dentro dessa nossa dinâmica, que é o ano litúrgico, o Código de Direito Canônico, no cânon 1251, ele especifica e nos orienta
Quais são essas datas específicas onde o jejum ele é obrigatório, observando o 4º mandamento da igreja, que nos convida a jejuar e abster-se de carne nos seguintes dias: quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão do Senhor. Esses dias eles são obrigatoriamente dia de jejum e abstinência para todo batizado, a partir dos 14 anos até os 59 anos de idade, salvo enfermos e gestantes. No parágrafo 1438 do Catecismo da Igreja, ele diz da seguinte forma: os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, o tempo da quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias como o jejum e a esmola, à partilha fraterna, obras de caridade e missionárias. Mesmo com essa obrigatoriedade que nós católicos temos nesses dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, de cumprirmos o jejum obrigatoriamente, a Igreja ela nos convida a estendermos essa prática ao longo de todas as sextas-feiras do ano, tendo como a base a memória, a paixão do Senhor que ocorreu justamente nesse dia. Mortificarmos a nossa carne nesses dias propícios nos induz mais à conversão, nos aproxima com Deus, além de expiar os nossos pecados, é claro, junto ao sacramento da penitência. Vale ressaltar que toda primeira sexta-feira do mês, a Igreja ela se une em oração em memória ao Sagrado Coração de Jesus. Então, todas essas práticas penitenciais aliadas aos sacramentos, elas nos caminham cada vez mais à perfeição, nos assemelham cada vez mais ao Cristo, nos configurando a Ele. E no que consiste o jejum nesses dias propícios? Mais especificamente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E por isso a Igreja ela nos orienta a tomarmos somente uma refeição completa durante o dia, de preferência a que seja do almoço, tanto na quarta-feira de cinzas quanto na sexta-feira da paixão, antecedendo a liturgia eucarística e devidamente a liturgia da palavra, a celebração da palavra no dia da paixão do Senhor. E ao longo do dia outras 2 refeições que sirvam somente para, de certa forma, enganar a fome, estando longe de se saciar. Tudo isso para podermos vivermos intensamente esses dias de forte espiritualidade, onde a Igreja nos convida a uma reflexão profunda acerca do mistério da paixão de Cristo. E por fim, gostaria de trazer os ensinamentos de Santo Agostinho, que diz o seguinte: o jejum purifica a alma, eleva a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contrito e humilhado, dissipa a névoa da concupiscência, amortece o ardor da luxúria e acende a luz da castidade. Tudo isso o jejum é capaz de nos propiciar, que possamos ter a força necessária para nos esforçarmos durante esse tempo e juntos acender a glória dos céus. Demos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.